Você acha que a sua vida funciona bem sem regras? Ou você é daqueles que precisa seguir uma rotina com regras pré-estabelecidas para que tudo fique bem? Quem é você? O que você pensa? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É claro. Que bom! Hoje nós vamos falar aqui sobre os principais pontos do livro 12 Regras para a Vida. Um antídoto para o caos, de Jordan Peterson, que é considerado um dos pensadores mais importantes atualmente. Como diz no próprio nome do livro, o autor traz 12 regras que ele considera fundamentais para termos uma vida significativa. Mas antes das regras, já no prefácio do livro, ele traz algumas reflexões bem importantes. Como, por exemplo, a de que sinalizar a sua virtude não é uma virtude. Isso porque tem muita gente que gosta de ficar falando de si mesmo. Tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, e de fato isso não importa muito, né? O que vale mesmo é como as pessoas conseguem te perceber e o valor que você consegue gerar nos seus próximos. Outra questão importante diz assim: você deve assumir a responsabilidade por sua própria vida. Essa pra mim é muito boa, porque tem tanta gente que não assume essa responsabilidade, né? Ficam só esperando que os outros façam as coisas por eles. Se você for desse jeito, eu sugiro que você repense a sua forma de viver. Porque assim você estará vivendo a vida de outra pessoa e não a sua, do jeito que talvez só você saiba como pode ser melhor para você. Depois do prefácio já vem a introdução, e dá uma olhada nessa citação aqui. As pessoas que vivem sob o mesmo código são consideradas previsíveis umas para as outras. Agem de forma a manter as expectativas e os desejos uns dos outros. Essa eu também achei muito boa e concordo muito. Se você segue muito as regras de um determinado grupo, você tende a viver a sua vida de acordo com o que os outros acham correto. Então você precisa ativar o seu modo racional para pensar antes de agir, e aí sim agir de acordo com suas próprias convicções. E agora sim vamos entrar nas 12 regras para a vida que são trazidas no livro. E a primeira regra é: costas eretas, ombros para trás. Parece estranho, né? Mas aqui o autor faz várias analogias do comportamento de nós, seres humanos, com diversos animais, principalmente a lagosta. Mas aí depois você lê para entender tudo certinho. Dentro desse capítulo, ele traz que hábitos errados de alimentação e de sono podem interferir diretamente no seu comportamento. E que não importa muito se você vai dormir todos os dias no mesmo horário, mas que é muito importante que você acorde no mesmo horário todos os dias, para que o seu organismo funcione melhor. E dentro ainda desse capítulo que fala da regra 1, para mim, a melhor citação é essa aqui. Se você se apresentar como derrotado, as pessoas vão reagir a você como se fosse um perdedor. Se começar a se alinhar, elas o olharão e tratarão de forma diferente. Sem comentários da minha parte, apenas reflita sobre isso. E o recado final dessa parte é: preste muita atenção em sua postura. Pare de se curvar e ficar se arrastando, e sempre fale o que pensa. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Aqui ele já começa falando que as pessoas são mais cuidadosas e atenciosas a comprar e administrar remédios para os seus animais de estimação, por exemplo, do que para si mesmas. E isso é verdade mesmo, né? Muitas vezes a gente tende a se preocupar e a cuidar mais das pessoas próximas do que nos preocuparmos com nós mesmos. Depois o autor vem falando da importância de estarmos cientes e atentos a tudo o que acontece em nosso redor, para que possamos sempre nos posicionarmos da melhor forma, como ele traz nesses dois trechos a seguir. O caos é o domínio da ignorância em si. A ordem, por contraste, é o território explorado. E para finalizarmos esse capítulo com chave de ouro, temos a seguinte citação: você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo, da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. E ele também traz a importância do autoconhecimento em nossas vidas, dizendo que você precisa saber aonde está para que enfim possa pensar em formas de traçar o seu percurso. E que você precisa saber quem você é para que possa enfim reconhecer as suas limitações e pensar em como evoluir. Muito bom, né? É verdade. Regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Aqui ele já começa falando que as pessoas se diferenciam pela inteligência, que pode ser verificada na grande maioria das vezes pelas habilidades de aprender e transformar. Nesse capítulo, o autor também reforça a importância de ajudar as pessoas, mas ele traz um ponto de atenção muito importante.
Não é fácil distinguir entre alguém que verdadeiramente quer e precisa de ajuda e alguém que está apenas explorando alguém disposto a ajudar. De fato, muitas pessoas que têm a capacidade de fazer as coisas por si mesmo preferem ficar de boa, sem fazer nada, esperando que as pessoas façam por ela. E para isso elas utilizam muito uma coisa que a gente chama de vitimização, dizendo que ela não consegue fazer nada sozinha, que tudo que ela faz dá errado, essas coisas. E quando você faz as coisas por essas pessoas achando que está ajudando, na verdade você está contribuindo para que o comportamento dela permaneça sempre o mesmo e que ela nunca evolua de verdade. Esse para mim é um ponto extremamente importante desse capítulo. Além disso, ele reforça essa regra de que devemos ser amigos de pessoas que queiram o melhor para nós, dizendo que não devemos nos aproximar de pessoas que tenham interesses que não são iguais aos nossos. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer crescer e quer ter sucesso na vida, não se misture com pessoas que fazem de tudo para que o oposto disso aconteça. Existem pessoas que oferecerão um cigarro a um ex-fumante e uma cerveja a um ex-alcoólico. Sentirão inveja quando você alcançar o sucesso ou realizar algo virtuoso. E acima de tudo, elas irão te arrastar para baixo, porque suas novas conquistas tornam os fracassos delas mais evidentes. E isso é muito verdade. Tem muitas pessoas que simplesmente não correm atrás e não fazem por merecer o sucesso. Então, para se sentirem menos fracassadas, elas puxarão você para baixo, para que assim ela tente nivelar o seu nível por baixo e te atrapalhe ao máximo na sua busca pelo sucesso. Então identifique quem são essas pessoas e se mantenha longe delas. Era só o que me faltava. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Essa regra é extremamente conhecida e aposto que você já ouviu muitas vezes. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Para isso, o autor defende que devemos deixar a casa governada pelo nosso Pai e confrontar o caos do nosso ser individual. Ou seja, devemos sair da nossa zona de conforto e confrontar os problemas que irão aparecer mundo afora. Para isso, você deve decidir o quanto do seu tempo será gasto nisso e o quanto será gasto naquilo. Você deve decidir o que deve ser deixado de lado e o que deve ser buscado. Para começar, você deve focar em algo pequeno, porque não é bom ter que arcar com coisas demais logo no começo. E para mim, esse é o melhor pensamento desse capítulo. Se a sua vida não está indo bem, talvez seja seu conhecimento atual que é insuficiente, não a vida em si. Talvez sua estrutura de valor precise ser seriamente reequipada. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Segundo o autor, as crianças devem ser moldadas e informadas, caso contrário não serão capazes de prosperarem. E ainda, ele diz que as crianças sofrem danos quando os responsáveis por seu cuidado, com medo de qualquer conflito ou chateação, não ousam mais corrigi-las e as deixam sem uma direção. É aquela história que a gente vê muito por aí. Os pais não querem ter o trabalho de educar as crianças e aí largam o iPad na mão delas para que elas fiquem distraídas e não encham o saco. Cuidado! Evite entrar em conflito com seus filhos na infância e tenha futuramente um adulto que não estará preparado para a vida. Alguns pais buscam, acima de tudo, a amizade dos filhos e estão dispostos a sacrificar o respeito para consegui-la. E isso não é nada bom. Veja essa citação. Os pais devem recompensar as atitudes e ações que garantirão sucesso aos seus filhos no mundo fora da família e usar ameaça e punição quando necessárias para eliminar os comportamentos que os levarão à infelicidade e ao fracasso. É claro que cada um terá a sua própria forma de educar seus filhos, mas esses são os pontos trazidos pelo autor que merecem um pouco de atenção. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Aqui o autor fala sobre aquela questão que também já escutamos bastante. Primeiro faça o que você precisa fazer internamente em sua própria vida, para depois querer falar sobre os outros e tentar ajudar de alguma forma. Imagine uma pessoa que não consegue se controlar e come sem parar, querendo ajudar uma pessoa a comer de forma saudável. Estranho, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E para que você arrume a sua vida, o conselho deixado nesse capítulo é o seguinte: comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Comece hoje. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Essa regra é muito importante mesmo, porque muitas vezes a gente pensa em fazer aquilo que é mais fácil e confortável. Sim, claro, porque te convém. E não aquilo que de fato é relevante e correto.
O autor diz que nós estabelecemos rotinas previsíveis e padrões de comportamento, mas não os entendemos realmente, nem sabemos de onde se originaram. Ou seja, muitas vezes agimos da forma mais fácil e conveniente sem pensar. Isso porque já temos esse padrão de comportamento e assim deixamos de fazer as melhores escolhas que poderiam ser muito mais significativas para nós. E aí, por conta dessas escolhas erradas que você faz, você coloca no mundo e no universo a culpa por todas as coisas que não estão dando certo em sua vida. Mas o autor nos fala o seguinte: talvez a falha não esteja no mundo, talvez ela esteja em você. Você falhou em acertar a meta, você errou o alvo. E ele completa com mais uma citação: ter significado em sua vida é melhor do que ter aquilo que quer, porque talvez você nem saiba o que quer ou do que de fato necessita. Então presta muita atenção nisso. Pare de agir por impulso, analise sempre a situação e busque sempre a escolha mais significativa para você. Regra 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. É mentira! Um ponto que eu gostaria de ressaltar nesse capítulo é aquele em que o autor diz que se você não se revela para os outros, não irá conseguir se revelar para si mesmo. E ele também diz que você deve sempre ter um objetivo, pois um objetivo reduz a ansiedade. Se você não tiver um, todas as coisas podem ter qualquer significado ou nenhum significado. E nenhuma dessas opções contribuem para um espírito tranquilo. Então, pensando nessas duas colocações, eu penso que a regra de sempre dizer a verdade reforça a ideia de sempre estar em busca do seu significado. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Uma coisa que logo me vem à cabeça quando eu vejo essa regra é a escutativa. Se você consegue praticar a escutativa, você de fato ouve com mais atenção e sem ficar pensando em formular a sua resposta enquanto o outro fala. E aí você vai ver que sim, com certeza a pessoa com quem você está conversando pode sim te ensinar algo valioso. E com isso, você também precisa tolerar o conflito. O conflito envolve negociação e consenso. Assim, segundo o autor, você precisa aprender a trocar ideias, modificar suas premissas e ajustar seus pensamentos, e até mesmo as suas percepções do mundo. Regra 10. Seja preciso no que diz. Aqui o autor diz que é importante você investigar o que está acontecendo, caso você perceba que algo de estranho está acontecendo em sua vida. Muitas vezes em nossa vida a gente sente que algo não está indo bem, mas prefere deixar isso para lá e continuar vivendo normalmente. Mas com isso, pode ser que quando finalmente você resolver se importar com aquilo que está acontecendo, já seja tarde demais. Então, tenha controle total sobre a sua vida. Falando agora sobre a regra 10 em si, seja preciso no que diz. Dá uma olhada nessa citação aqui. A precisão pode deixar a tragédia intacta, mas ela afugenta os demônios e monstros. Ou seja, quando você tem, por exemplo, uma notícia ruim para dar a alguém, seja preciso no que diz e não deixe dúvidas. Por pior que seja essa situação, deixar as coisas claras vão impedir que as pessoas tenham certos pensamentos, como por exemplo: será que é só isso mesmo que está acontecendo? Faz muito sentido, né? Ora, é claro que não. E bora para a próxima. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão andando de skate. Estranho isso, né? Mas é isso mesmo. Você vai perceber quando ler o livro que o autor faz muitas analogias, muitas metáforas e traz muitas questões filosóficas para fazer você pensar mesmo. Na minha percepção, com essa regra, ele quer dizer para você encarar as coisas boas e ruins que irão acontecer em sua vida, ao invés de fugir dos seus problemas, pois assim você vai conseguir entender como as coisas funcionam em sua vida e vai conseguir ter mais sucesso na busca pelo seu significado. No livro ele conta que quando as crianças andavam de skate, estavam enfrentando a vida, mesmo sabendo que poderiam levar um tombo bem feio. E quando você ver uma pessoa que está agindo assim, você não deve incomodá-la nesse processo, que é de autoconhecimento e aprendizagem. Nesse capítulo ele também mostra que as pessoas que são boazinhas demais, que cuidam muito dos outros, esquecem de fazer as coisas por si mesma. Então, se você é uma dessas pessoas, esteja atento a isso. Veja só essa citação. Pessoas cordatas concordam com qualquer um que faça uma sugestão em vez de insistir, pelo menos às vezes, nas próprias ideias. Cuidado então para que isso não aconteça com você. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Mais uma vez uma regra que pode parecer estranha, mas o significado e a intenção dela são excelentes para fecharmos esse livro com chave de ouro. Ela apenas quer dizer:
Dê valor ao simples fato de estar vivo. Quando você vê um gato deitado na rua apenas vivendo a sua vida, você vê a simples contemplação da vida por ela mesma. E para que você possa terminar esse livro com uma bela reflexão, eu trago aqui a última citação que eu selecionei desse livro. Odiar a vida, desprezá-la, mesmo por causa da dor genuína que ela inflige, serve apenas para tornar a própria vida pior, insuportavelmente pior. Todos nós temos as nossas tristezas e os nossos problemas, mas devemos nos dar de presente momento em que sentimos a felicidade de poder agradecer a Deus e a vida apenas por estarmos vivos, desfrutando desse mundo. Mas agora eu quero saber de você, sobre tudo isso que nós falamos aqui, o que você pensa. Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou dessas regras para a vida e diz pra mim qual delas fez mais sentido pra você. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de clicar no sininho, para que você sempre seja informado quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E agora, para a gente continuar pensando em formas de como viver a vida, eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo onde eu analisei o livro Essencialismo, para que você possa identificar se a sua mente é essencialista ou não. Tô deixando ele aqui para vocês na tela final do vídeo. Te vejo lá, hein?